Professora Bebel, tem admirador seu aqui. Que bom, né? Mauro Plínio, quer dizer, Mauro Lopes, Mauro Plínio, que satisfação estar falando com você e saber que de longe você me conhece, né, há muito tempo. Bom. Quando o sindicato era ali no caminho do Campus 1 da PUC, viu, professora? A gente conversou lá. Então, eu quero mandar um beijo aí e dizer que a gente está junto nessa luta aí, né? Agora eu estou com os meus na escola aqui e eu tenho apreensão de pai também diante do que a gente está vivendo, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, Plínio. Muito um abraço, gente. Até segunda. Abraço. Professora Bebel é, então, deputada estadual pelo PT de São Paulo e há muitos anos presidenta da APOESP. Lá, chama APOESP porque no passado era associação, agora é Sindicato das Professoras e dos Professores. Sempre faço questão de botar professoras na frente, porque quem toca a educação no Brasil são as mulheres. Professora Bebel, qual é o clima nas escolas? Eu sei que você tem informação sobre aí de São Paulo, mas de uma maneira geral, do país também você recebe muita informação. Qual é o clima para este 20 de abril? Bom, está aterrorizante, né? Eu acredito que a insegurança ela é geral. Eu tive uma audiência pública, Plínio, na segunda-feira, com um representante do MEC, com os estudantes, com pais, com pastoral, enfim, com a sociedade na sua plenitude, exatamente para pegar esse sentimento, né, que a gente já tinha, mas organizar na forma de mobilização e de buscar respostas. Contei com a presença do Ian, que é um dos responsáveis, inclusive, pela coordenação, né, no MEC, no Ministério da Educação, por ser escolas seguras. E hoje, veja bem, eu vim ontem de São Paulo e hoje minha mãe disse, eu não vou mandar a Manu para a escola, a Manu é minha filha. Por quê? Porque as escolas estão fazendo o seguinte, elas... Quer dizer, a sua mãe é a avó da sua filhinha. Que idade tem sua filha? A Manu eu adotei, né, ela com 0 meses, ela tem 13 anos. 13 anos, legal. E aí eu disse, é melhor, mãe, porque uma das coisas que eu falei na tribuna ontem foi exatamente isso, né? Quando vai acabar essa insegurança da gente mandar o filho para a escola, a filha, não sabe se vai voltar, o professor não sabe se volta, né? A comunidade escolar, lá tudo poderia estar acontecendo, talvez divergência de ideias, tudo, o que é positivo, na minha opinião. Mas se tem uma coisa que não combina com escola é violência, né? Porque a escola, ela passa, nós trabalhamos com processo civilizatório, nós trabalhamos com a relação interpessoal, os estudantes entre si, muitos misturam indisciplina com violência, às vezes. Eu digo não, a indisciplina, o menino está lá exatamente para a gente poder dar para ele, né, civilidade entre eles, trabalhar isso. Mas a violência já é algo que ela pula o muro da ela sai de fora e pula o muro, né? Ela pula o muro porque alguém literalmente pula o muro e com uma machadinha mata crianças, ou entra pelo portão da frente e dá uma esfaqueada numa professora e esfaqueia outras, e só é contido com uma professora de educação física que deu um mata-leão, né? Quer dizer, isso denota claramente uma coisa que é o seguinte, os professores não têm segurança nas escolas, os estudantes não têm, os pais não têm, os funcionários não têm. Nós fizemos um clima que há falta de funcionários, há falta, inclusive, de professores, né? Essa farsa desse ensino médio, há falta de professores e há falta de
o Flávio Dino está fazendo muito bem isso, que é trabalhar com a inteligência, né? Porque as redes sociais, elas estão muito abertas, né? E, em estando abertas, elas têm sido o canal para onde esses grupos extremistas, fascistas, estão chamando, né? Outros e para se tornar heróis em contagem de quantos vão matar, né? Quanto mais vão matar. Isso é triste. Agora, para você entender o submundo disso aí, né? Ou a estrutura disso aí. E, Mauro, eu não quero ser tendenciosa, mas eu não acharia normal. Eu já dizia isto durante a pandemia. Todos que saírem deste processo, desse triste momento pelo qual passamos, nós vamos sair com sentimentos só de tristeza, porque nós ouvimos a palavra morte, né? 3 anos consecutivamente, e os números de mortes avançando. Um presidente que não tinha nenhum primor pela vida, me parece, porque ele tratava isso com muita naturalidade, né? E, ao mesmo tempo, ele incitava muito o ódio, incitou muito, né? O armamento, e, ao invés de plantar amor, plantou ódio no momento em que nós precisávamos de muito amor. A sociedade estava dolorida, ela estava em luto, né? E, ao mesmo tempo, ouvia aquelas besteiras de, enfim, não, isso é uma gripezinha, não, o que eu posso fazer? Eu não sou coveiro. E tudo isso introjeta de forma muito negativa na cabeça dos nossos jovens. Se a gente pega a idade destes jovens e voltar 3 anos atrás, um tinha 9, outro tinha 10, outro tinha 15 anos. Então, isto, para mim, foi fator determinante. Seria impossível, mas impossível, a fala desse senhor na televisão, do presidente, não tocar mentes e corações de forma muito negativa, como tocou na nossa juventude. E estamos lidando com esse caos nas escolas, né? Que me deixa muito triste. Nunca vi essa reflexão antes. Tem razão, uma ligação que está fazendo entre o isolamento a que essas crianças, 3 anos atrás, é isso que você falou, né? Atacantes que têm agora 15 anos tinham 12, atacantes que tinham 13 tinham 10, e por conta da pandemia ficaram isolados em suas casas e submetidos a todo esse esgoto das redes sociais e do discurso bolsonarista, né? Então acabou tendo um papel na formação de muitos desses jovens que cresceram no isolamento, né? Não tiveram a possibilidade de passar da infância para a adolescência no ambiente de convívio da escola, né? Porque estavam aprisionados em casa, né, durante a pandemia. E até por uma reflexão também, porque como é que eu falo, nesse isolamento, não se permitiu, porque às vezes sai uma coisa na televisão, sai uma reflexão na sala, com os professores, isso não foi possível. Então, hoje nós estamos vivendo com esse jovem, eu assumo isso de forma muito categórica, nós todos fomos atingidos, e psicologicamente, dizer que, por exemplo, acabou não, conteve, né, ou conseguiu deter o número de mortos, que o coronavírus está aí, ele vem você pega, hoje não leva à morte por conta da vacina, graças à ciência, e esse senhor negou, inclusive, a ciência, né, para que nós pudéssemos viver, e seria impossível a gente não sair abalado, né? Então, quando voltaram às aulas, eu dizia, mas não vai ter um preparo, não vai por psicólogo, porque tem jovem que perdeu a família inteira, perdeu o irmão, perdeu o pai, ficou órfão. Não vai ter ninguém. Eu perguntava para o secretário Rossielli,
Então, a desculpa é porque eu nunca queria a volta às aulas. Não é que eu não queria a volta às aulas. É porque, como teve um isolamento, um isolamento muito intenso, acho que o maior que nós já pudemos ver, né? Exatamente pela irresponsabilidade do governo federal, porque se corresse atrás da vacina tal, talvez a gente não ficasse tanto tempo fora das salas de aulas, era óbvio que tinha que ter um preparo para essa volta. E essa volta simplesmente foi colocar o professor, o aluno, e falta de funcionários, Mauro. Né? Os agentes de organização escolar são... O número é mínimo, mínimo do mínimo. Né? Então, nós estamos literalmente sozinhos nas escolas. Professor nas salas de aulas, diretor na diretoria de ensino, não tem ninguém. Pode pôr câmera à vontade, tá certo? Se não tiver um funcionário para operar, para ficar olhando, não adianta. Pode pôr detector de metal, também não vai adiantar, não tem funcionário. Né? Agora, eu arrisco em dizer, por exemplo, que se pusesse a ronda, eu não sou favorável ao policiamento dentro da escola, mas a ronda escolar, porque isso tem acontecido através de um ser estranho que entra e pula o muro, como foi em Florianópolis. Se tivesse uma ronda, ela não teria detido esse menino segurado, esse jovem, em cima do muro? Nós teríamos salvo vidas. Está entendendo? Então, a ronda escolar ela tem um papel fundamental e eu espero que esse dinheiro que o presidente Lula, junto com o Flávio Dino, junto com a equipe interministerial que está fazendo essa discussão, esse encaminhamento, ele seja utilizado da melhor forma para que a gente consiga deter, porque nós não podemos sair de uma onda de morte e entrar de uma outra onda de morte, só que uma morte diferente, uma morte determinada para matar, entendeu? Sim. Transformando o país num bang-bang, isso não, dentro da escola. Eu chamo a atenção dos pais e dos estudantes, daqueles que... Nós precisamos fazer uma corrente muito forte, porque nós não podemos aceitar isso, nós temos que, junto com toda a política que vem nacional, também fazer o nosso papel aqui embaixo. Né? Fiquei muito impactado, professora Bebel, logo no começo, né? Que eu perguntei como é que está o clima. Você falou, está aterrorizante. O clima está muito pesado nas escolas, tanto que você revelou, né, que a sua filhinha de 13 anos de idade, não irá à escola hoje. Eu vou embarcar outra professora aqui que está comendo lá no aeroporto, Elenira Vilela, uma liderança, vocês devem se conhecer, liderança do PT, né? Você é a presidenta do sindicato dos professores e professoras do Estado de São Paulo. A Elenira é a coordenadora nacional do sindicato das professoras, professores, servidoras e servidores das escolas federais. Então, assim, estão pertinho uma da outra. Elenira, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Estou tomando café aqui no aeroporto. Bom dia, Bebel. Bom dia, Elenira. Podia ser um dia melhor, né, Mauro? Se a gente não estivesse lidando com tanto medo e principalmente, como disse a professora Bebel, que esse medo não fosse tão aterrorizante e, infelizmente, um medo fundamentado, né? Um medo racional. Não é um medo de destempero de alguém que se desligou da realidade, infelizmente. O clima nas escolas federais, a Raquel dizendo aqui, eu trabalho em escolas de educação infantil, os pais estão muito preocupados e muitos não mandarão os filhos hoje. A informação que a gente tem é que milhares de escolas hoje vão suspender as aulas e milhões de pais não mandarão seus filhos e filhas por conta dessa data, 20 de abril, é quando os psicopatas, neonazistas e bolsonaristas celebram uma celebração macabra do aniversário de nascimento de Hitler e, sobretudo, do massacre de Columbine. Os dois jovens que, inclusive, suicidaram, se tornaram-se heróis
para esta turma. O clima nas escolas federais também é esse? Também, Mauro. Também é um clima de terror. Eu conversei com os meus alunos no início da semana, eles já tinham dito que não viriam para as escolas, que a grande maioria, os pais estão como a professora Bebel, não enviando os alunos. É uma sensação de uma insegurança muito brutal. Os meus colegas todos muito preocupados, vários perguntando para a direção, para a reitoria, como é que eles iam se posicionar. Eu te mandei um card aí. Eu trabalho no município de São José, e o município de São José suspendeu as aulas para fazer uma caminhada da paz. Então, a gente tem alguns chamados de organizações de paz também, para que esse seja um dia de mobilização pela paz nas escolas, mas eu acho que no Brasil inteiro a gente vai ter um número bastante reduzido de estudantes em sala, com trabalhadores da educação muito preocupados. A gente, né? Nós, como trabalhadores, a gente não tem opção de não ir, né? A gente vai trabalhar, é o nosso trabalho, a gente vai. Mas eu tenho realmente a notícia que chega de vários colegas em todos os lugares, é uma notícia de medo, de muito questionamento sobre a posição, as orientações. Eu cheguei a tentar buscar orientações, inclusive com o Ministério da Justiça, mas pelo menos até onde eu tive acesso, não teve uma orientação geral, assim, né, de como agir. A gente viu que o Ministério está agindo, prendeu mais de 200 pessoas já que são associadas a essas ameaças, mas do ponto de vista de dar uma orientação, nem o Ministério da Educação, nem o Ministério da Justiça, pelo menos até onde eu tive acesso, chegou a mandar alguma coisa mais geral, assim, né? O que eu acho ruim, né? Você lembra que desde que aconteceu, isso é o do município de São José, ali de Santa Catarina, desde que aconteceu, eu estou dizendo que a gente precisa que o país precisa parar em algum momento, de uma maneira organizada, para a gente reconhecer e defender as escolas. Infelizmente, as lideranças em geral, no Ministério, nas secretarias, Undime, Conselho Nacional de Educação, e mesmo as entidades sindicais, eu não vi tomarem essa decisão ainda, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma mobilização nacional de defesa das escolas e das pessoas que trabalham e estudam nelas. Sim. Tem um perfil aqui, usuário aleatório, dizendo que a gente está maluco, que não é isso, que está tudo normal. Querido, milhões de pais não estão mandando seus filhos e filhas para as escolas. Milhares de escolas suspenderam as aulas. Que bolha é essa? A bolha é o país. É o país. Professora Bebel, eu sei que vou te liberar, ainda quero tratar de um outro assunto, além desse, da questão das escolas, mas uma preocupação, uma questão, uma indagação que orientação a POSP dá para seus professores e professoras? Eu tenho dificuldade de ser empático em relação a professor e professora, cheguei a dar conferências, nunca dei aula, mas eu fico pensando assim, como é que uma professora que dá aulas para estudantes de 15, 14, 13 anos, olha para esses estudantes e fica com uma ponta de pensar assim, será que algum deles está armado? Será que vai ter um ataque aqui hoje? Né? Esse clima que eu imagino que deve estar realmente muito pesado. E aí, qual a orientação da POSP para professoras, sobretudo, e professores? Bom, pelo menos eu espero que até o dia de hoje já deva ter chegado, né? A gente quer lançar uma campanha, né, pela cultura da paz nas escolas. Eu acho que a gente já fez isso no passado, quando começou a violência nas escolas, e foi em 95, quando morreu a professora Bia, e ali, né, a gente começou, fizemos uma forte campanha de violência nas escolas, começamos a fazer sistematicamente pesquisas e mais pesquisas sobre violências nas escolas, e o que nós estamos trabalhando, né, com os profissionais da educação é um pouco disso. A gente quer trabalhar junto com a sociedade, não tem uma coisa. Tem uma coisa que eu concordei com a última fala do presidente Lula, foi: a violência nós não vamos conseguir contê-la de uma vez. Nós vamos ter que ter uma unidade nacional. Nós temos que sacudir os corações, né, para que juntos conosco vá para as ruas pedir paz
né? Dizer o seguinte, que, olha, não podemos ter ódio de um estudante, não é assim que a gente... Não é um estudante. O ódio tem que desaparecer, né? No lugar do ódio, vamos plantar amor. Se tem um problema... E mais que isto, nessa campanha nacional que saiu sobre a saúde mental, a POS foi preponderante, então, logo saiu a pesquisa, nós usamos... E não é qualquer... Nós não queremos tratar a saúde mental como tratar um comportamento como doença, mas é saúde mental no sentido comportamental, né? Nós queremos o psicólogo, não é que ele vai resolver ele sozinho, mas ele vai, junto, criar equipes multidisciplinares nas escolas para a gente saber lidar, porque está difícil, o professor está com medo, o estudante está com medo e o pai está com medo, né? Uhum. E, mais que isto, contrate, pelo amor de Deus, para ontem, funcionários. Coloque, seu Tarcísio, para de falácia, coloque a ronda no entorno da escola. Eu não quero dentro da escola, fora Boa. da escola. Qualquer coisa diferente pode agir lá, não vai para dentro da escola. Infelizmente, se estamos vivendo assim, o clima tem que ser desta forma também. Agora, não dá para nós, corpo a corpo, né? Como é que eu diria? Enfrentar, porque a gente enfrenta muita dificuldade. Esta mais, entendeu? Esta que para nós, né, Helenira, é um trabalho civilizatório, ela não é um trabalho de ter que fazer luta de boxe dentro da escola. Não é Eu não quero que meus estudantes tenham, que nossos alunos tenham que ir para a academia, sei lá, de armas, fazer alguma coisa. Não é isso, pelo amor de Deus. A gente mexe com mentes e coração. Nós formamos pessoas, né? E não é com extermínio, não é desta forma que a gente vai varrer qualquer problema. Não é assim que se resolve o problema. Sim. É dessa forma que eu entendo. Entendeu? É o movimento que a POSP deve estar lançando, já deve estar chegando às faixas armas, livros sim, armas não, né? Para que a gente trabalhe o desarmamento, né? Sobre toda forma, de toda forma. Antes de te liberar, professora Bebel, eu queria colocar um assunto que não tem a ver com este tema agora, mas que eu sei que está agitando aí São Paulo, que é a questão do 1º de maio. Houve uma surpresa, né? Dias atrás, revelou-se que as centrais sindicais convidaram o Tarcísio, governador de São Paulo, para o 1º de maio do Anhangabaú. E quando eu estou falando das centrais sindicais, gente, não estou falando só lá da força sindical do Paulinho, não. A CUT também. Né? E a diretoria da POSP se manifestou frontalmente contra essa decisão de convidar o governador de São Paulo, está aí, né? O governador, nós sabemos quem é o Tarcísio, né? Para o 1º de maio. Qual é a posição da POSP e a sua posição em relação a esse assunto? É que o Tarcísio nunca chamou uma mesa de negociação com ninguém. 1º de maio é dia do trabalhador. Não se mostrou afável, né? Por exemplo, é o primeiro governador que já está assumindo que vai mexer com as verbas da educação, vai reduzir 5% das verbas da educação, né? Então, não tem muito, não tem muito a ver com a pauta nossa. Então, nós não somos obrigados a concordar com ele pode até ir, mas eu não sou obrigada a concordar que o fato das centrais se unificarem, a POSP também tem que aplaudir porque está correto. Não está, na nossa opinião, eu acredito que é um dia do trabalhador, é um dia que nós temos que falar conosco, né? É um dia de reflexão da nossa luta, e eu acredito que o governador ele está falhando e vai mandar uma outra reforma administrativa na Assembleia Legislativa de tal maneira, tá, que vai acabar ainda tirando mais direitos. Então, de que governador nós estamos falando?
não é qualquer governador. Eu não o coloco, claro, numa onda fascista, nada disso, mas é um governador que está contra a classe trabalhadora. É dessa forma que a POS está entendendo. Não, a situação em São Paulo, Helenira, é a seguinte: o Tarcísio vai para cima contra todos os direitos de professores, professoras, dos trabalhadores. Está falando em privatização da Sabesp, quando em nenhum país do mundo se fala em privatização do serviço de água e esgoto. Tem uma secretária da mulher que diz que feminismo é igual a genocídio e que está espalhando, eu soube ontem, ela está espalhando cartazes no metrô de São Paulo contra o direito ao aborto. É um negócio assim, é a guerra cultural total. Agora, centrais sindicais convidar esse sujeito para o 1º de maio é espantoso mesmo, né, Helenira? Para nós foi lamentável. Mas foram algumas. Você sabe que eu estou na direção nacional da Intersindical Central da Classe Trabalhadora e a gente já se manifestou, inclusive, publicamente contra o convite, porque não faz sentido. É verdade. Eu fiquei sabendo que a Intersindical foi contra, foi a única, na verdade, né? Então, assim, a gente pode... Eu vou te contar um caso, Mauro. Há muitos anos atrás, eu estava indo para um ato que era contra um esquema de corrupção que estava acontecendo lá em Florianópolis e encontrei dois vereadores, e ela é da esquerda e ele da direita, e eles estavam indo juntos. E aí, para o ato público, né? E eu olhei para ela e falei, olha, articulação dentro da Câmara, a gente faz com a direita, até porque na Câmara de Florianópolis, infelizmente, a direita sempre foi maioria absoluta, porque senão não passaria nada. Agora, trazer o inimigo para o nosso lugar, para o nosso campo de batalha, não se faz. Então, assim, a gente... eu falei para ela, e se ele pegar o microfone, vai tomar uma vaia. É isso, entendeu? O Tarcísio, se ele pegar o microfone na mão, ele vai tomar uma vaia, e tem que tomar a maior vaia, porque ele tem que entender que ele está trabalhando conscientemente a favor de quem explora e contra quem é explorado, a favor de quem oprime e contra quem é oprimido. Então, ele não tem lugar na nossa luta. A menos que ele mude radicalmente, ele tem que mudar 180 graus a posição dele para poder deixar de ser nosso inimigo. Quem se colocou na posição de inimigo da classe trabalhadora foi o Tarcísio. Não fomos nós que colocamos ele nesse lugar. Então, não cabe, sabe? Não cabe. O lugar do 1º de maio, você sabe que eu tenho um carinho particular sobre isso, porque o grupo político que eu faço parte no Sinasef, no sindicato, se chama Unidade Sindical 1º de Maio, porque foi fundado num 1º de maio, no 1º de maio que o Lula estava preso em Curitiba, inclusive eu saí correndo do Congresso para pegar um avião e ir para Curitiba no dia que fundamos o grupo, mas principalmente porque 1º de maio é uma data muito cara para a classe trabalhadora brasileira, especialmente para as mulheres da classe trabalhadora brasileira e mundial, porque o 1º de maio ele tem relação com principalmente uma greve das russas que preparou e que foi o início da insurreição que resultou na Revolução Russa. Então, a gente não pode brincar com datas tão caras para a nossa história, colocando um inimigo da classe no palco e oferecendo a ele o direito de se promover sendo um inimigo nosso. É isso aí. A professora Bebel, a Adriana Barreto Pirelli, lá de Genebra, dizendo assim, a Helenira está mais bonita hoje. Eu quero dizer para vocês o seguinte, Helenira e professora Bebel, realmente vocês duas são muito bonitas. Eu também pego uma carona aí. Só tem gente bonita aqui, primeiro. Desde o apresentador, as convidadas e convidados, só vem gente bonita. Bebel, você também é uma beleza rara e uma beleza da sua presença e da sua trajetória, né? Realmente, né, deputada estadual em São Paulo, presidenta da POSP há tanto tempo. Vou te liberar, porque sei que seu dia hoje vai ser um dia de atender professoras e professores, diretores, diretoras, servidores, servidoras e também alunos e alunas num dia tão tenso para a educação brasileira. Muito obrigado, viu? Parabéns. Eu agradeço, Mauro, Helenira, que satisfação. Espero que a sua corrente esteja conosco na chapa da unidade, na POSP, né? E quero agradecer também
todos e todas que nos assistiram e nos viram, e dizer que meu mandato está à disposição, a PUESP está à disposição, e que é uma honra, né, muito grande estar no programa. Cedo, não tem problema. Se puser de noitão, nós estamos lá, né? Tem que ter voz para poder falar. Viu, Mauro? Você é uma exímia simpatia e, por que não dizer, um belo homem, né? Obrigado. Obrigado. E no trato com as pessoas. Muito obrigada pela acolhida. Muito obrigada. Obrigado. Boa jornada de lutas hoje, professora Bebel. Tchau. Tchau.